Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, este é o nosso Acorda Sucupira do dia 26 de fevereiro, quarta-feira, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas pesquisas de popularidade do presidente. Ontem à noite saiu uma pesquisa, ontem à noite não, durante o dia saiu uma pesquisa da CNT MDA, mostrando que a avaliação negativa do presidente subiu de 31% para 44%, né, um crescimento de 13 pontos percentuais desde a pesquisa de novembro de 2024. E hoje, pela manhã, saiu uma pesquisa da Genial Quest mostrando que também, confirmando, né, a queda de popularidade do presidente. A pesquisa feita em 8 estados concentra mais ou menos um pouco mais de 60% da população brasileira, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás, e mostrou que para praticamente 60%, para quase 70% das pessoas que moram em São Paulo, Minas, Sul e Sudeste, desaprovam o governo Lula, enquanto que Pernambuco e Bahia desaprovam, mas aí na margem de erro de 3 pontos percentuais para cima e para baixo, mas desaprovação acima da aprovação, o que mostra que a situação do presidente tem deteriorado, né? Acaba que, apesar da chegada de Sidônio Palmeira, não aconteceu nada ainda que pudesse mudar o mau humor da população com o presidente. Se você olhar aqui para a opinião das pessoas sobre a economia, né, nos últimos 12 meses, sempre em todos os 8 estados consultados, a maior parte da população acha que piorou. O lugar onde fica menos ruim para o presidente é na Bahia, 50% acham que piorou, Pernambuco 51% acham que piorou, enquanto que em São Paulo lidera aí a avaliação negativa para a economia, com 62% da população consultada, aí, do pessoal consultado, achando que piorou. E também a maior parte dos consultados em todos os 8 estados acham que o Brasil está indo na direção errada. E aí uma coisinha me chamou a atenção, já a gente vai falar sobre os efeitos dessa história toda. Deixa eu só achar aqui um levantamento, uma pergunta, né, da Genial Quest me chamou a atenção, que é como você se informa sobre política. E olha que coisa interessante, né? E como fica difícil para o nosso caro Sidônio Palmeira, né? E aí, Sidônio, o que você vai fazer agora? Vai trazer o Paulo Pimenta de novo, presidente? Ou vai deixar o Sidônio mesmo? No fim das contas, tá bem difícil de você lidar com isso. É um novo mundo e aparentemente a política brasileira ainda está engatinhando nisso, né? Os americanos parece que já conseguiram melhorar essa interlocução, né? Vide aí o que foi a eleição do Trump, mas aqui no Brasil parece que a gente está engatinhando. De qualquer forma, olha só o que as pessoas respondem quando você pergunta para elas como elas se informam sobre política. Televisão ainda é importante aí para 1/3 da população brasileira, praticamente, mas depois disso, amigo, é rede social, que está par e passo aí com a televisão já, e sites e blogs e outros, que eu não sei exatamente o que é, mas se você somar tudo, você tem aí 2/3 da população que se informa sobre política em outros meios que não a televisão. Outros pode até ser jornal, né? Mas é interessante você pensar que essa interlocução com a população brasileira e com quem se informa sobre política, porque muita gente não se informa, tá? E até acho que muita gente desses aí que estão em redes sociais dizem que se informam sobre política, mas não é porque eles se informam, é porque eles ficam sabendo, né? E é diferente de se informar. Mas isso tudo eu estou falando porque isso mostra o tamanho do desafio que é você tentar se comunicar com o pessoal agora. E por isso que é tão difícil você reverter de forma, na minha opinião, de forma rápida,
uma desaprovação tão grande quanto o Lula está tendo neste momento. Isso não o impede de tentar. E aí é que vem o meu segundo ponto. Ontem a gente falou sobre isso na live do YouTube e amanhã provavelmente vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Qual é a ideia do governo Lula? É aquilo que a gente tinha antecipado já em dezembro, né? Que conforme a aprovação do Lula vai caindo, ele vai dilmando, né? Digamos assim. Então, conforme a desaprovação sobe, mais Ares de Dilma, mais heterodoxo na economia, mais apegado a essas ideias de impulsionar o consumo, o Lula vai fazendo, vai ficando, né? Então, se você imaginar, hoje deve sair a MP que trata da liberação do FGTS, né, que a gente comentou ontem, né? Então, cerca de 12 bilhões de reais aí que você vai injetar na economia. As pessoas que não... A ideia é o seguinte, para quem não acompanhou ontem na live, se você aderiu ao saque aniversário no FGTS, uma das condições era você pode sacar todo ano no seu aniversário o saldo, mas quando você for mandado embora, o que tiver lá tem que ficar por até 2 ou 3 anos. Então, o que o governo está fazendo agora é liberando todo esse dinheiro para todo mundo que aderiu ao saque aniversário, mas ainda está nessa fase aí de espera para poder acessar o restante do FGTS que sobrou lá na conta, né? Isso, segundo as estimativas do governo, daria uns 12 bilhões. A ideia, aparentemente, é que isso vai ser feito em 2 parcelas, mas em 120 dias. Então, a cada mês a cada 2 meses você tem aí 6 bilhões irrigando a economia. Qual é a aposta, né? Além disso, deve sair o crédito consignado para trabalhadores do setor privado, né, após o carnaval, e também a conversa sobre a isenção para salários acima de 5 mil reais. Mas essa aí, o governo deve dar aquele mesmo golpe que deu quando reajustou a tabela de IR, e em vez de fazer valer a partir de já, vai fazer valer a partir de 2026. Assim, ele controla um pouco dessa queda na arrecadação, mas tem todo o efeito positivo, né, no ano eleitoral de 2026. Se eu fosse do governo, era isso que eu defenderia, pelo menos, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso ontem a gente viu aquela fórmula do PIB, né? O PIB é a soma de consumo, gastos do governo, impostos e variação aí do comércio internacional, né? Da balança comercial. E o governo aposta em elevar o consumo, assim ele consegue ter um PIB crescendo, mais emprego, né? Porque se o PIB está crescendo, você vai ter uma pressão por emprego, melhoria no salário, mas você tem em contrapartida elevação da inflação, porque a gente está vivendo, segundo o Banco Central da época do Campos Neto, porque isso sumiu da ata do Galípolo, uma situação de ato positivo. Isso quer dizer que nós temos uma demanda que ultrapassa a capacidade potencial da indústria brasileira, da produção brasileira, né? Então você tem mais gente querendo comprar do que mais gente com capacidade para vender produto. E aí o que acontece? Esse ajuste é feito, né? Esse equilíbrio é feito lá no preço. Então os preços sobem, você tem mais inflação. Com mais inflação, o Banco Central tem que aumentar os juros. Com mais juros, as coisas ficam mais complicadas para todo mundo, porque o crédito fica mais caro. Não à toa, você tem visto aí, você vai começar a ver, hoje eu acho que tem algumas matérias já falando sobre isso, de pessoas que saíram do endividamento no desenrola e já estão inadimplentes novamente, né? Então, você vai ter uma dificuldade aí com o crédito, o que afeta tudo. Você já começa a ver youtubers, influenciadores aí de economia falando sobre a dificuldade para comprar um imóvel, porque os juros começam a subir e fica tudo um pouco mais difícil. Mas, conforme isso vai acontecendo, o governo pressiona mais do outro lado, entregando mais dinheiro, né? Ontem o Stolberger falava isso no encontro do BTG, que a gente deve ver um aumento do Bolsa Família, do valor do Bolsa Família em 2026, que não seria
é inédito, né? O Bolsonaro fez isso, o Lula vai fazer isso, todo mundo que quer reeleição aumenta esse mecanismo de compra de voto institucionalizado que a gente tem no Brasil, que é o Bolsa Família em período eleitoral. Não estou aqui julgando se ele faz bem, faz mal, eu só estou apontando que em anos eleitorais ele é utilizado como um mecanismo de compra de voto. Eu nem diria indireto, né? Para mim é direto, mas é só uma opinião sobre isso. Então, não por acaso também você viu ontem o dólar subir bastante, depois ele arrefeceu um pouco com a queda do dólar no DXY, né, com o enfraquecimento do dólar global, não teve a ver com a gente, aí foi problemas americanos mesmo, mas acabou refletindo aqui para a gente também. Os juros futuros ontem acabaram cedendo na ponta mais curta e subindo na ponta mais longa, que é um efeito clássico de expectativa de que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas lá para frente, tá? Ainda temos hoje o CAGED, que vai apontar aí se a economia está ou não desacelerando. O mercado imagina ou espera a criação de 50 mil postos. O governo já antecipou que deve sair acima de 100 mil, e se realmente sair acima de 100 mil, vai fazer com que o Banco Central tenha que aumentar a potência da política monetária, né? Aumentar a restritividade monetária, então, isto é, aumentar os juros. Isso deve impactar todo mundo. Apesar disso tudo, ontem o Ibovespa subiu 0,46, muito calcado aí na história. Se você olhar aí as maiores altas, Azul, Magalu, Localweb, Vibra, Açaí, Raizen, CVC, todo mundo subindo aqui mais de 3%. Muita gente aqui do consumo discricionário, apostando aí que esse dinheiro que o Lula vai entregar vai se transformar em gastos nessa parte aí de consumo discricionário. E é um pouco do que a gente comentou ontem também na live do YouTube sobre isso, né? Quando você entrega dinheiro para quem tem menos dinheiro, esse dinheiro é gasto, né? Porque essa pessoa ela não tem espaço ainda, ou ela até teria, mas ela não quer ainda, não está numa situação onde ela acha que o conforto que ela tem já vale a pena ela começar a guardar dinheiro. Então, normalmente isso se transforma em gasto. Se transformando em gasto, a gente volta para aquela dinâmica que eu falei há pouco. Você não tem gente, as empresas não estão prontas para produzir o tanto que vai ser demandado, você tem uma pressão sobre o preço sobe, a inflação sobe, os juros sobem, e aí tudo vai se organizando desse jeito. Ontem teve um ruído também que o Lula ainda está tentando segurar o preço dos alimentos, pensou em taxar a exportação, que é um negócio estranho. O Carlos Fávaro, aparentemente, ministro da Agricultura, aparentemente ameaçou se demitir se isso acontecesse, o que traria áreas de crise institucional não, mas crise do governo, né, interna do governo, que seria péssimo para o Lula nesse exato momento. Parece que o Lula retrocedeu, mas ele ainda não desistiu de arranjar uma solução, entre aspas, para o preço dos alimentos. Então, o que a gente tem agora é um pouco dessa desconfiança do mercado misturada com o otimismo com a queda na popularidade do Lula, né? Lembrando que ainda tem mais de um ano e meio para essa situação se resolver, tá? Então tem muito tempo ainda para tudo mudar. Que o fato é que hoje o presidente goza de uma popularidade muito baixa e isso pode sim atrapalhar bastante o que ele pretende aí para 2026, mas deve impulsionar ainda mais medidas heterodoxas aí, principalmente na economia. Beleza, eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã na live do YouTube às 7h30 da manhã. Lembrando, gente, que em março, quem ainda não é assinante, lá no esquinasugupira.substack.com, em março eu vou reajustar estes preços. Então, estamos aí nos últimos dias para as assinaturas. Já vou adiantar, todos os preços vão dobrar, tá? Para as assinaturas que são essas assinaturas mais promocionais aí, que a gente só começou a abrir as assinaturas pagas agora no início deste ano. Beleza?
Então, esquinasucupira.substack.com, qualquer coisa procura aí no Google por Esquina Sucupira, você vai encontrar a gente lá no primeiro resultado. Então amanhã às 7h30 estarei na live no YouTube e a gente se vê por lá, beleza? Bons negócios a todos nessa quarta-feira e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!